Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Livros de Luz, audiolivros espíritas. O livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, pelo espírito Caibar Schutrel, psicografado por Abel Gleiser, na voz de Nilda Monteiro. Capítulo 57, A Última Jornada na Crosta. Selado o final do Império no Brasil, no dia 11 de novembro de 1889, quando vários oficiais, acompanhados de eminentes republicanos, entre os quais Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Benjamin Constant, seduzem o Marechal Deodoro da Fonseca a acompanhar o movimento em prol da República. Na mesma data, casam-se em uma propriedade rural próxima a Petrópolis o casal João Batista e Francisca Romana. Após lua de mel, envolta nos gritos da Armada Brasileira do dia 15 de novembro de 1889, iniciando uma nova fase política no país, os recém-casados fixam residência na cidade do Rio de Janeiro, em bairro tradicional das conservadoras famílias monarquistas, que se recusam a aceitar a proclamação da República, permanecendo fiéis ao querido imperador D. Pedro II. Dona Francisca, carinhosamente conhecida por todos como Chiquinha, inconformada, atravessa os primeiros dias de seu matrimônio angustiada e preocupada com a queda do monarca que tanto respeitavam. O ano de 1890 transcorre perturbado, pois assentam-se as novas estruturas políticas da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que se aguarda a chegada do filho primogênito do casal. Retorna ao plano material Eustáquio, reencarnando sob a vestimenta de José Antônio, para vivenciar a etapa decisiva de sua existência em berço carioca, sob a proteção da cidade que parece ter nascido para, no futuro, receber a denominação de maravilhosa. Esbanjando contentamento, os pais o cercam de carinho e amor, sentimentos que iriam acompanhá-lo sempre. Acompanhado de perto por Hilário, agora designado por Alvorada Nova para trabalhos externos, sob a luz protetora de sua querida Nívia, passa os seus primeiros anos desenvolvendo-se rapidamente e, aos 7, já conversa sobre vários assuntos, inclusive história e política, com seu genitor. Papai, por que não temos um rei, como eu vejo nas histórias? Tivemos um grande rei, meu filho, mas infelizmente ele foi afastado e ingressamos na chamada República. Um dia vais conhecer, estudando muito, o que eu estou te falando. Poderás, então, formar a tua própria convicção acerca do momento histórico que o nosso Brasil acabou de vivenciar.
Mas o que é convicção? É a tua própria persuasão íntima. E o que é persuasão? José Antônio, tu não achas que está muito cedo para receber tantas explicações? Terás a vida toda pela frente para conhecer tudo o que te interessa, está bom? Sabe, papai, às vezes eu acho que a vida não é tão longa assim que nos permita perder tempo. Eu gostaria de já nascer sabendo. Apesar de oficialmente ligado à religião católica, João Batista e sua esposa já tiveram oportunidade de ler as obras de Kardec, que vieram às suas mãos especialmente trazidas por amigos que visitaram a França. Entusiasmados com as novas ideias, deixam-se levar pelos conceitos espíritas e logo explicam ao pequeno José o seu entendimento quanto ao futuro de todo homem. Meu filho, a vida não é tão curta quanto parece, visto que ela não termina com a morte. O espírito que habita o teu corpinho é imortal. Lembra-te da história da lagarta que vira borboleta? O mesmo acontece conosco. Viramos borboleta? Não, é apenas figurativo. O nosso espírito é a borboleta que vive aprisionado na forma de uma lagarta. Quando morremos, deixamos a forma de lagarta e adotamos o corpo de bela borboleta. Então, ficamos mais bonitos quando morremos? Exato. O espírito é mais belo que o corpo, porque ele é eterno. Fico tranquilo de saber disso. Assim, poderei estudar com mais calma. Afinal, se não der tempo agora, eu continuo depois, não é mesmo, papai? Lógico, José. Agora vai brincar um pouco e deixa-me terminar de ler esse livro. Logo, juntam-se à família os filhos mais novos, Vicente e Maria Isabel, em franca ascensão social. O comerciante João Batista adquire sólida posição econômica e, apesar de não possuir sólida formação intelectual, deseja a melhor educação para seus 3 filhos. Destes, o mais dedicado aos estudos é, sem dúvida, José Antônio, que almeja formar-se médico. Dona Chiquinha só consegue brigar com o marido pelas suas flagrantes posições materialistas. O dinheiro e os bens materiais conquistam João Batista de tal forma que o afasta do convívio familiar por muitas horas do seu dia. Com isso, cada vez menos os garotos contam com a presença paterna no lar. José, ainda adolescente, integra-se ao movimento de sustentação à Santa Casa do Rio de Janeiro. Admirando cada vez mais a atuação dos médicos e deslumbrando-se com as inúmeras possibilidades que a profissão concede a quem deseja auxiliar os necessitados, a família, em razão da admiração que João Batista e Francisca nutrem pela figura de D. Pedro II, conversa sempre a respeito das vantagens e desvantagens do país ter se tornado uma república. De todos, o mais entusiasmado com a nova situação política da nação é José Antônio, embora não haja nenhuma discussão mais acirrada diante dos diferentes posicionamentos sustentados. Tudo transcorre bem, é certo, a intranquilidade gerada pela ausência do genitor do dia a dia familiar. João Batista só muda o seu comportamento quando o filho mais velho decide partir para estudar medicina na Europa, a fim de suprir-lhe a falta. O pai volta ao lar e aproxima-se outra vez dos familiares. Um navio solitário, em plena manhã do inverno carioca, envolto na garoa fria que cobre o cais, parte rasgando as águas límpidas do mar brasileiro, deixando atrás de si, inconsolável, Dona Chiquinha, que sabia ser aquela a última vez que iria ver José Antônio. Chiquinha, não chores tanto. Se eu soubesse que a partida de nosso filho para a Europa te causaria tanto sofrimento, não teria permitido. Não iria adiantar, João. Eu sinto, desde que ele era pequenino, a aproximação desse momento. O que queres dizer?
ele não retornará nunca mais ao Brasil. Há algo que o espera no velho continente, talvez uma missão, um caminho sem volta ao nosso convívio. Coração de mãe, como todos dizem, jamais se enganam. Não acredito nessas bobagens. Ele estará logo de volta ao Rio. Não o culpo. Sei que ele usará muito bem a educação que nós estamos patrocinando. E a sua formação como médico será um bálsamo para a sua ânsia de ajudar o semelhante. Matriculado em Paris, na Faculdade de Medicina, em pouco tempo ele está adaptado à vida francesa, como se na Europa sempre tivesse vivido. Admirado por seus colegas e enaltecendo o nome do Brasil em razão de sua aplicação nos estudos, José entusiasma-se cada vez que percebe aumentar o seu nível de conhecimentos. Muitas cartas são trocadas com sua família no Rio de Janeiro, e em todas elas, José Antônio desculpa-se por não encontrar tempo para visitá-los no Brasil, visto que, em suas horas vagas, dedica-se ao amparo da população carente, na periferia de Paris. Enquanto estuda medicina, não deixa de lado a atividade caritativa. Aprofunda-se também no estudo da filosofia, ciência e religião, que nascerá em meados do século XIX, chegar-lhe às mãos os livros Le Ciel et l'Enfer et la Gênese, que é o céu, o inferno e a Gênese, ambos escritos por Allan Kardec. Entusiasmado, não demora muitos dias para fazer a leitura atenta das duas obras. Encantando-se com as linhas que assimilou, ao pesquisar a vida do autor dos livros, descobre emocionado que Allan Kardec chamava-se na realidade Hippolyte Léon Denisard Rivail e somente adotou um pseudônimo porque, em outra existência remota, ao viver na Gália como druida, teve tal nome. Toma conhecimento ainda, estupefato, que o autor das obras espíritas sempre foi um estudioso de anatomia, a matéria de sua preferência na Faculdade de Medicina, tanto que se tornou membro da Real Academia de Ciências Naturais da França. O seu despertar para uma nova religião, que trazia consigo outra filosofia de vida, tal como seus pais diziam, bem como um precioso posicionamento científico, rende-lhe algumas inimizades acirradas na faculdade, mas também conquista a simpatia de muitos colegas e professores. Cresce-lhe o sonho de visitar a Suíça, tal como Kardec fizera, talvez até desenvolvendo ali o seu trabalho inicial na profissão. O cenário europeu favorece-lhe o desejo, pois tão logo terminou o seu curso, percebe o recrudescimento das relações exteriores que volteiam França. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando de Habsburgo na Bósnia, em julho de 1914, é noticiado em todas as manchetes, fazendo com que tenha início o movimento que iria levar à Primeira Grande Guerra. Parte para Genebra, enquanto uma carta de seu pai chega-lhe às mãos, exigindo seu retorno imediato ao Brasil. A resposta não tarda a chegar ao Rio de Janeiro, lamentando sua recusa em partir da Europa, mas dizendo que sua missão estava apenas começando, não podendo, pois, abandonar o seu caminho. Brilhante e aplicado, logo recebe visto definitivo autorizando a sua permanência em solo suíço, desde que exerça a medicina sob a supervisão de médicos nacionais. Em pouco tempo, deslumbra os seus orientadores e começa a interessar-se não só pela arte da cura, mas também pela literatura e pela arte de um modo geral. Sua carreira está em franca ascensão, quando o Instituto de Pesquisa Médico-Cientista de Zurique oferece-lhe um cargo, obrigando-o, pois, a mudar-se para o norte do país,
como se uma inspiração o incentivasse a aceitar o que, de fato, ocorria sob gesto pessoal de Agamenon, coordenador geral de Alvorada Nova. Parte para um novo direcionamento em sua vida, mais próximo à Alemanha, outro berço de problemas e débitos do passado, mas também de onde extraiu profundas e belas lições de vida. Joseph, como passou a ser chamado pelo povo germânico da Suíça, logo sente-se atraído pela magnetizante Baviera. Excursões em solo alemão, mesmo com a movimentação crescente da guerra que se aproxima, fazem-no lembrar do poeta Camões, que bem descreveu a terra germânica em seus cantos célebres. Passeando certa vez pela região dos Alpes, próximo a vilarejos tranquilos e quase esquecidos no mundo, Garmisch e Partenkirchen, ele repete em voz baixa e compassada: entre o mar e o Tanais vive estranha gente, rutenos, moscos e livônios, sarmatas outro tempo, e na montanha Ircínia os marcomanos são polônios, sujeitos ao império da Alemanha, são saxões, boêmios e panômios, e outros várias nações que o Reno, frio, lava, e o Danúbio, Asis e Albis, rio. Ah, os Lusíadas, renova-me o ser quando ouço ou leio seus cantos. Pareço envolto pelo espírito de Camões e sinto calafrios por todo o corpo. Não fosse o frio dessas montanhas, e poderia até dizer que o poeta espiritualmente ao meu lado está. Realmente, um espírito ali se encontra, abraçando-o com carinho e incentivando-lhe as lembranças dos seus versos preferidos. Não é Camões, mas o admirador seu, Agamenon. A Suíça é o cenário ideal para José Antônio aprimorar-se e recuperar, de uma só vez, o tempo perdido de outras existências, especialmente porque o país que abraçara como residência tem origem céltica, como a sua, além de exercitar com perfeição a neutralidade entre dois importantes países vizinhos, a França e a Alemanha. Não poderia, portanto, Eustáquio estar vivendo em região mais condizente com os resgates que tem a realizar, já que poderá relacionar-se em paz tanto com os franceses quanto com os alemães, aquietando os seus adversários do passado. As suíças romanda e alemã terminam por encantá-lo, e o seu ingresso na Cruz Vermelha Internacional é imediato, tão logo sabe da existência dessa organização. Representando a unidade da Cruz Vermelha em Zurique, visto que a sede fica em Genebra, Joseph começa a ter contato com as personalidades que passam pelo seu neutro país, na medida em que a guerra eclodira no palco europeu, refugiados e enfermos, feridos e exilados, enfim, desgraçados de todos os lados, procuram conforto e proteção na paz dos cantões suíços. Além do seu trabalho no Instituto da Pesquisa, Joseph desenvolve atividade num pequeno hospital nos arredores de Zurique, que idealizou e construiu justamente para servir-lhe de apoio nos tempos de luta armada que a Europa está vivenciando. A sua reticência na busca pela formação de uma família e mesmo no contato com seus parentes no Rio de Janeiro parece-lhe ser um obstáculo, e Joseph costuma justificar aos amigos que a respeito lhe fazem perguntas. Ser impossível manter sua profissão, sua obra de caridade, seu posto na Cruz Vermelha e uma atenção digna a uma esposa e filhos. Por isso, permanecer solteiro parece-lhe a melhor opção. A ação caricativa retira-lhe a prioridade no instituto e suas pesquisas começam a ficar cada vez menos proveitosas. Entretanto, o governo suíço percebe o aumento de sua contribuição na Cruz Vermelha
e Joseph logo consegue o beneplácito de Giuseppe Motta, influente político da época, que lhe autoriza todos os passos que pretende desenvolver. Por dominar com perfeição vários idiomas, inclusive com noções de russo, a pedido de autoridades suíças, Joseph fica encarregado de recepcionar o mais recente exilado que ingressa no país proveniente da Rússia. Atendendo à solicitação, aproxima-se de Vladimir Ilyich Ovilhanov, conhecido por Lenin, com quem trava importantes conversas enriquecedoras para ambos. Inaugura-se em seu caminho um novo horizonte. Capítulo 58. O reforço da fé consagrando a trajetória. Atento às inspirações dos mentores de Alvorada Nova, em especial Hilário e Nívia, Joseph segue para os campos de batalha, não como soldado das armas, mas como soldado da medicina, salvando vidas e promovendo atos de verdadeira caridade. Situados em Verdun, no final de outubro de 1916, os integrantes da Cruz Vermelha trabalham alarmados com o número de mortos e feridos que encontram pela frente, enquanto busca manter a tranquilidade de seu grupo, dando-lhe sempre esperanças de um final para a Grande Guerra, que toma conta da Europa. O médico continua sintonizado com o plano espiritual, realizando sempre que possível reuniões espíritas em sua tenda no acampamento. Apesar do apoio que recebe de sua cidade espiritual, ele chega a vacilar em determinadas ocasiões. Tantas são as desgraças que é obrigado a vivenciar. Nessa época, para sua felicidade, conhece a enfermeira Maria, cujo calmo e sereno semblante enche-no novamente de otimismo. Mademoiselle Maria, é seu nome, não? Sim, doutor, mas por estarmos tão distantes de nossos lares e em plena luta armada, vamos deixar de lado o formalismo no tratamento. Chama-me simplesmente de Maria. Digo-lhe o mesmo, apenas Joseph. Muito bem. Você também integra as fileiras da Cruz Vermelha? Sim, sou dirigente da unidade de Zurique. Eu trabalho como voluntária. Não há nada na vida que me conceda tanta satisfação quanto o meu serviço de enfermeira. É para mim um autêntico sacerdócio. Amo o meu próximo como a Deus. Devo, pois, agir e demonstrar através de meus atos o postulado cristão que considero essencial a todo ser humano. Fico impressionado com a sua calma e o seu otimismo em pleno campo de batalha. Sabemos, Joseph, que a vida não termina aqui. Para que termos pressa e ansiedade, desgosto e medo? É verdade, Maria. Eu também penso assim, embora não consiga muitas vezes demonstrar na prática as teorias que adoto. Não se preocupe, todos somos assim, de vez em quando. Vivendo nesse plano de vida, estamos ligados a leis dos homens, que nem sempre constituem o melhor traçado para a nossa existência. Somente as leis de Deus são belas e perfeitas. Você tem ideias nitidamente espiritualistas. Já leu Kardec? Sim, e você? Sou espírita. Gostaria que participasse de nossas sessões mediúnicas. Ficaria encantada. A batalha torna-se cada vez mais intensa e os destroços de casas, cidades, vilarejos e cantões franceses e alemães aumentam vertiginosamente. O revigorante contato com Maria faz o médico suíço trabalhar com afinco horas seguidas, dias e noites inteiras, sem reclamar e agradecendo a Deus essa oportunidade. Juntos, eles constroem um campo de refugiados, cujo tratamento principal destina-se ao espírito dos enfermos, muito mais que a cicatrização das feridas. A Alvorada Nova consegue instalar na fronteira da França com a Alemanha um imenso posto de trabalho.
Nesse trabalho integrado dos dois planos da vida, o trânsito de espíritos cresce a cada dia e uma linha direta é criada com a colônia. Zonas umbralinas erguem-se contra essa obra de amor e procuram atacar por todos os lados os postos de socorro da cidade espiritual, buscando dificultar o trabalho no plano material. Entretanto, vencem a fé e a força superior. É que as entidades inferiores cedem e buscam refúgio nos cantos abissais das zonas escuras, deixando livre o caminho de atuação dos emissários de luz. A Primeira Grande Guerra segue o seu curso e Joseph, Maria e outros muitos encarnados ligados à Cruz Vermelha trabalham incessantemente, auxiliando e amparando feridos e refugiados de todas as origens. Ao longo do trajeto que programam para atendimento às frentes de batalha, perdem-se de vista a enfermeira e o médico de Zurique, trilhando a partir daí caminhos diversos, mas eternamente ligados na senda do amor cristão e da fé inabalável. Em 1918, com o armistício assinado entre a Alemanha e os aliados, no mês de novembro, faz cessar o conflito armado que fez vítimas por toda a Europa e muitos débitos trouxe aqueles que o idealizaram e dele participaram ativamente, conduzindo lutas e fomentando o ódio. Antes de retornar às suas atividades médicas na Suíça, Joseph recebe uma notícia que o deixa entristecido e provoca uma mudança em seus planos. A Rússia vive uma revolução e começam a surgir mortes provocadas por disputas políticas, além da miséria e da fome lá estarem presentes, mantendo acesa a sua fé e buscando levar paz e salvação aonde houver desespero e agonia, liderando uma cruzada de amor dos integrantes mais dedicados da sua unidade da Cruz Vermelha, parte para Moscou. Nessa ocasião, o Exército Vermelho, sob a liderança de Trotsky, começa a obter alguns êxitos na Guerra Civil, vivenciada pelos russos após 1917. Outro massacre é acompanhado de perto por Joseph, que, relembrando a postura e a firmeza da enfermeira Maria, desenvolve incalculável capacidade de resistência e não mede esforços para auxiliar os médicos russos a cuidar dos seus compatriotas feridos nos combates internos. Ao longo dos anos que passa em atividades na Rússia, ele acompanha também o desenvolvimento da literatura e do teatro nacionais, estudando a temática proposta por Alexei Petkov, que se tornou famoso sob o pseudônimo de Gorky. Assim, ampliando seu universo de conhecimentos desde Rozanov até Bieli, Joseph segue o desenvolvimento do simbolismo na grande nação do Oriente. Sem abalar a sua convicção política liberal e seu idealismo religioso, o contato com a arte e as obras literárias de um povo que sempre lhe foi distante não poderia ser mais gratificante. Permanece em território russo até 1924, quando Lenin desencarna e seu sucessor, Joseph Stalin, passa a comandar os destinos da nação. Não vendo com bons olhos a devoção do suíço ao trabalho comunitário, o novo líder revolucionário proíbe-lhe a permanência no país. De volta a Zurique, recebe a notícia da morte de seus pais, ocorrida durante a guerra, fato que o deixa amargurado por alguns dias. Não pela morte em si, mas porque acredita terem deixado o plano material magoados com a sua ausência do Brasil. Somente se acalma quando, em sessão mediúnica realizada em sua casa, obtém uma confirmação por parte dos mentores que o acompanham do feliz retorno de seus genitores à Alvorada Nova. Sem ressentimento e confiantes no seu trabalho como médico e espírita,
refutando a herança que lhe é destinada, dou os bens que possui no Brasil à Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, com a plena concordância de seus irmãos, também espíritas por convicção e educação familiar. O tempo flui rápido, trazendo a Joseph o seu tão almejado amadurecimento espiritual. Consciente da sua missão, ele não tem dúvida a respeito do acerto de seu trabalho e sempre orientado de perto pelos amigos espirituais, a quem dá ouvidos e segue os conselhos, abraça cada vez mais a prática da caridade. Em face de sua posição como médico dos pobres na cidade de Zurique, começa a surgir-lhe à frente, passando por seus cuidados inúmeros adversários do pretérito, ora como doentes, ora como companheiros de atividade. Os resgates em face de seu procedimento cristão vão naturalmente acontecendo. A distribuição espontânea do amor e o cultivo da fraternidade representam atos positivos que somente retornos benéficos são capazes de proporcionar. A Segunda Grande Guerra avizinha-se no cenário mundial. A Cruz Vermelha Internacional prepara-se para enfrentar o maior conflito armado da história da humanidade. Alertado pelos mentores, Joseph tem exata noção das proporções gigantescas que tomarão as divergências entre as potências do planeta. Confiante em seu caminho e inabalável em suas convicções, nunca é tarde para relembrar a força interior da enfermeira Maria, que conhecera ao longo da Primeira Guerra. Em 1939, surgem como estopins do conflito armado as célebres investidas do exército alemão, conhecida por Blitzkrieg. Nesse contexto, em setembro do mesmo ano, a invasão da Polônia causa assombro ao mundo inteiro, quando em menos de 24 horas as forças de Hitler destroem a aviação do inimigo e várias divisões blindadas e motorizadas, apoiadas pela temida Luftwaffe, ocupam o país. Em poucos dias, capitula Varsóvia ante a superioridade germânica. Não há retorno no cenário mundial e a Segunda Grande Guerra está declarada. De Zurique, preocupado, Joseph organiza-se para retornar às frentes de batalha. Orientações do plano superior lhe chegam todos os dias por meio de médios que integram o seu grupo espírita de trabalho. O pleno conhecimento de sua reencarnação-chave serve-lhe de amparo para enfrentar as dificuldades imensas que surgem em seu caminho. Em junho de 1940, os alemães invadem Paris e, para lá, desloca-se a Cruz Vermelha. Joseph encontra obstáculos quase intransponíveis, pois é acusado ora de auxiliar em demasia os franceses, ora de ajudar desproporcionalmente os alemães. Continua imparcial a sua missão de amor. Vivendo entre mortos e feridos, tendo sempre manchado de sangue o branco de sua túnica, Joseph tenta lembrar-se de algumas poesias ou sonetos que conheceu na juventude para divertir-se por algum minuto. Mas não consegue. Tamanha é a pressão que sofre como chefe da equipe. Bombas explodem e metralhadoras espalham rajadas férteis de balas certeiras, trazendo-lhe mais enfermos e irmãos a quem deve dedicar carinho e atenção. Às vezes, imagina como pode haver tanto ódio no mundo e pergunta-se por que existe essa destruição generalizada e voltada contra seres humanos mediante tamanha ferocidade. Decepcionado com a conduta dos governantes que impulsiona o povo à violência, Joseph considera a guerra um ato vil e prepotente, que fica muito distante do amor cristão e dos deveres de solidariedade e fraternidade universais. Divisões Panzer
Passeiam pelas ruas anglenses, enquanto o médico suíço passa-lhes à frente para resgatar feridos, mesmo estando sujeito a ser mortalmente alvejado pelos alemães. Num desses confrontos silentes, Joseph depara-se com um grupo de germânicos invadindo uma livraria, ponto de oposição da resistência francesa. Determina que a unidade da Cruz Vermelha fique de prontidão e, quando percebe terem cessado os tiros, aproximam-se. Subitamente, uma mão forte segura-o pelo colarinho da túnica e detém a sua trajetória. Em alemão fluente e reconhecendo a personalidade que o segura, Joseph esclarece ser suíço e integrante da Cruz Vermelha Internacional. O general Heinz Gutierrez, que o mantém preso, quase impede o seu trabalho salvador, não fosse a interferência de emissários do alto que acalmam o espírito do militar e fazem-no, através de boas inspirações, deixar o médico exercer a sua atividade. Resistindo a tudo, Joseph vai construindo o seu caminhar regenerativo, pronto a lutar, sempre pelo seu ideal de distribuição de amor, acima de tudo e de quaisquer dificuldades que lhe surjam à frente. A sua única insatisfação ainda persiste em não conseguir recordar-se dos belos sonetos shakespearianos que tanto o acalentavam na época da faculdade. A batalha estende-se pelo resto do mundo e a unidade médica de Zurique fixa seu ponto principal de atuação, capital francesa, ocupada pelos nazistas e sob constante guerrilha da resistência local. Passam-se anos e Joseph sente definhar a sua energia, enquanto constata em seu âmago a passagem por seus cuidados de muitos seres humanos que, de uma forma ou de outra, a ele foram ligados no passado. Dedica-lhes todo o amor que é capaz de sentir e ora a Deus com insistência, rogando por força e saúde, a fim de acompanhar a dor dos seus enfermos até o encerramento do conflito. O coração palpita descompassado e a taquicardia ronda a sua tranquilidade. A depressão do seu sistema nervoso, apesar de combatida com firmeza pelo seu espírito, aumenta gradativamente. Alimentando-se mal e dormindo pouco, extenua o seu corpo físico. Em junho de 1944, as tropas aliadas desembarcam na Normandia. A esperança da França reacende outra vez. Acirram-se os combates na capital do país e os trabalhos da equipe de Zurique aumentam vertiginosamente. Em meados desse ano, Joseph recebe um importante chamado de outra unidade da Cruz Vermelha, sediada no leste da Alemanha, pedindo ajuda para algumas cirurgias que deveriam ser feitas num dos campos de concentração mantidos pelos nazistas. Em face do avanço das tropas russas, muitos médicos alemães deixaram o seu posto e os prisioneiros morriam um a um por falta de assistência. Desaconselhado com insistência pelos colegas, o suíço refuta os conselhos, clamando pelo seu resguardo, especialmente ante o seu estado debilitado de saúde, partindo para o local onde deveria prestar socorro. Enquanto está afastado de Paris, os aliados marcham em direção à capital e, em agosto, pouco depois da partida de Joseph, libertam a França do jugo nazista, restaurando a relativa paz em solo francês. Retornando da Alemanha no início de 1945 e trazendo consigo um princípio de pneumonia e o horror das impressões que colheu no campo de prisioneiros, onde prestou atendimento médico, ele refugia-se outra vez em sua atividade médica. O exército aliado avança sobre o Reno, enquanto os soviéticos, no mês de abril, invadem Berlim. A um passo do final da guerra sangrenta que envolve por anos a Europa e o resto do mundo, Joseph resolve voltar a Zurique para retomar a sua atividade no instituto e no seu pequeno hospital.
Enquanto os alemães se rendem às forças aliadas, a Suíça revê, após anos de ausência, o brasileiro suíço, que se tornou seu filho dileto. Amigos recebem-no com entusiasmo e contam-lhe as novidades. Antigos pacientes buscam notícias do médico incansável que expôs a própria vida no campo de batalha. Enfim, alguns meses são necessários para a reorganização de seus afazeres. Fim do conflito que abalou o globo, ainda doente e com sérios problemas cardíacos, Joseph é aconselhado por seus colegas, em especial por seu médico particular, a deixar o exercício da medicina por algum tempo. Caso não o faça, poderá sofrer um ataque cardíaco fatal a qualquer instante. Cedendo às pressões, ele parte para uma viagem de recuperação, e outro não é o seu pessoal objetivo, senão rever, antes de seu desencarne, a bela região alpina da Baviera, onde sempre vivenciou doces emoções. Um lindo, exuberante dia nasce magnetizante, encantando o vale nevado onde Joseph repousa. Um frio intenso corta a região, enquanto o médico sai para uma caminhada antes do almoço, tendo por companhia os atrevidos pássaros que voam, desafiando a baixa temperatura. Cantarolando marchinhas suíças, acomoda-se embaixo de uma exuberante árvore, cujos galhos balançam somente para dar passagem ao vento e para receber seus ilustres habitantes. Aves fatigadas das suas incursões no azul do céu, faz mansamente uma reflexão sobre sua vida, seu passado, seus estudos e sua jornada. Relembra-se de cada minuto ao longo de seus 55 anos de existência material. Sem esquecer-se, acredita de um só momento, contente, suspira aliviado, quando a memória lhe proporciona o retorno de um belo soneto que tanto aguardava para sentir-se melhor. Emocionado, tentando recordar-se na íntegra de seu trecho preferido, declara a si e aos seus ouvintes atentos, animais e aves que o espreitam desconfiadas. Possa não ver empecilhos na sincera união de duas almas. O amor, encontrando alterações, se altera. Oh, não! Amor é o ponto constante que enfrenta, ileso os bravos temporais. É a estrela que me guia, com brilho certo e valor sem conta. O amor não é jogral do tempo, não muda com o dia e a hora, persevera ao limiar da morte. E se provar que num erro estou, nunca fiz versos, nem jamais se amou. Em algum lugar, sente que possui alguém esperando seu retorno. Sabe que o amor universal une espíritos afins e guia a esperança dos viajantes da estrada cristã. Percebe ser feliz. Um torpor suave envolve-lhe o corpo físico e liberta a sua percepção. Uma melodiosa e terna voz ecoa em seu espírito, sugerindo-lhe o momento de partida. Sereno, Joseph adormece, sentindo o estacionar de seu cansado coração. Um último pensamento lhe percorre a mente, fazendo-o relembrar da voz meiga da enfermeira Maria, dizendo-lhe agora e para todo sempre: Eustáquio, venha conosco, o renascer do mundo depende de cada um de nós. Fim. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.